Eu mencionei em vídeo anterior dessa série que são 3 os tipos de luta que marcam época. O primeiro é aquele que se destaca pelas coreografias. Aqui, a luta chama a atenção pelo dinamismo dos golpes, pela direção do anime ou pela diagramação no caso dos mangás, a qualidade dos desenhos e, se for o caso, das animações, etc. Ou seja, todos aqueles elementos que tornam a batalha eletrizante, uma boa experiência para os sentidos. O segundo tipo de luta que fica eternizado é o que se sustenta com base na sua estrutura. Nesses casos, a luta em si tem uma história que está sendo contada. Já batemos muito nessa tecla aqui nos vídeos dessa série de Dragon Ball. Não só o combate faz parte de uma história maior, como ele mesmo tem um enredo, uma sequência de eventos que são dependentes entre si e que seguem um ritmo próprio. Mesmo quando o leitor ou o espectador não percebe que essa história existe, ela ainda é responsável pela grandiosidade da batalha. O terceiro e último tipo é aquele no qual a batalha está repleta de grande carga dramática, porque significa muito para um ou mais personagens envolvidos. Os lutadores estão disputando por objetivos mais pessoais e íntimos do que, digamos, salvar o mundo ou qualquer coisa assim mais ampla. Pois bem, o Akira é tão bom na arte de escrever lutas que Dragon Ball tem exemplo dos 3 tipos ao longo da obra. No caso da luta que se apoia principalmente na coreografia, temos aquela entre Piccolo e número 17, por exemplo. Dentre as que se destacam por sua estrutura, já falamos de várias aqui, como a luta contra o Vegeta, ou Raditz, ou Rikun, ou várias outras. A luta que analisaremos hoje, a batalha final contra o Cell, é um grande exemplo do terceiro tipo, ou seja, a luta que se destaca pelo peso dramático dos acontecimentos. Podemos dizer basicamente que essa batalha tem enorme importância para os personagens do Goku, do Gohan e do Vegeta. Vamos por partes. Antes de falarmos da luta, tem uma coisa que merece nossa atenção. Após terminar o treinamento na Sala do Tempo, o Goku se mostra bem sereno, mesmo descobrindo que o Cell realmente atingiu a perfeição. Por algum estranho motivo, o Saiyajin não aparenta nenhum tipo de preocupação, mesmo percebendo que o androide agora é mais poderoso e provavelmente venceria uma batalha entre os dois. Esse comportamento do Goku desperta estranhamento em todos os demais, que ficam meio que tentando entender de onde vem tanta calma. O Trunks chega até a especular se o Goku descobriu o ponto fraco do Cell, ou se existe alguma transformação ou técnica oculta que podem ajudar a vencer o combate, mas o Goku nega todas essas hipóteses. Ao que parece, realmente o Cell tem tudo para vencer a luta decisiva, e isto por algum estranho motivo não deixava o Goku preocupado. Ele chegou até mesmo a se recusar a treinar mais na Sala do Tempo, alegando já ter praticado o suficiente. Falando agora da luta, né? Digamos que ela pode ser dividida em 2 partes. A parte do Goku contra o Cell e a parte do Gohan contra o Cell. Essa primeira parte é um clássico caso de luta que se sustenta por conta da coreografia. Não há nenhuma grande estrutura por trás do combate e nenhum peso emocional muito acentuado em nada do que ali acontece, mas ainda assim é uma batalha interessante, principalmente por causa do dinamismo dos golpes, amplificados pela direção no anime e pela quadrinização no mangá. O Akira desenhou alguns painéis muito bonitos nessa luta e foi eficiente em passar uma sensação de tensão para o leitor, causado por uma batalha eletrizante entre 2 guerreiros poderosos. Pode-se dizer que a luta estava empatada, mas que no médio prazo o Cell tendia a levar vantagem. O Goku estava conseguindo acompanhar o ritmo do androide, mas em nenhum momento deu as cartas no combate. Percebendo isso, ele então desiste da luta, para surpresa de todos, inclusive do próprio Cell. O Goku esclarece que isso não quer dizer que ele tenha desistido de derrotar o androide, mas apenas que ele, Goku, não era capaz de fazê-lo. Havia um guerreiro que seria capaz de destruir o Cell, porém. Para a surpresa de todos, esse guerreiro era o Gohan. Aí começa a segunda parte da luta, e é esta que carrega todo o peso emocional dessa batalha. Em primeiro lugar, o próprio Gohan não estava se mostrando muito confiante de que seria capaz de derrotar o inimigo, mas encorajado pelo pai, ele vai tentar. Ao sentir o poder do Cell no campo de batalha, o jovem foi capaz de entender a situação. O Goku estava na verdade contando com o enorme poder oculto de seu filho, que sempre despertava quando ele ficava furioso. Acontece, porém, que o Gohan não estava a fim de lutar, não queria estar ali e nem conseguia entender por que o Cell fazia tanta questão daquela batalha sangrenta sem necessidade. Tentar argumentar com o Cell se mostrou um grande erro. Ao ouvir falar desse tal poder oculto, o androide ficou obcecado em ver do que o Gohan era capaz. Ele começou então a tentar trazer esse poder adormecido à tona. Aí começou o drama do jovem Saiyajin. O Cell começou a
torturá-lo com o intuito de deixá-lo irritado e fazê-lo despertar sua verdadeira força. Essa tática se provou inútil e produziu uma cena pesada, difícil de ver. O Piccolo, percebendo o sofrimento do garoto, entra em desespero e se dispõe a atrapalhar a luta. É nesse momento que acontece uma das cenas mais fortes de toda a franquia. O Piccolo demonstra para o Goku o terrível erro cometido pelo Saiyajin contra o próprio filho. Essa é a primeira cena dramática. O Goku elaborou todo um plano para destruir o céu que envolvia seu filho, mas em momento nenhum ele procurou saber o que o próprio Gohan achava daquilo tudo. Ele partiu do pressuposto de que o garoto era tão obcecado pelas lutas quanto ele, não levando em conta a verdadeira personalidade do menino. Agora, o Gohan sofria imensamente por conta desse erro cometido pelo Goku, e o Piccolo acertadamente dizia que a única coisa que o garoto deveria estar pensando nesse momento era de como seu pai o colocou em uma tal situação e se perguntar o porquê dele não vir salvá-lo. Apesar de tudo, o Gohan ainda era uma criança, e uma criança não muito entusiasta das lutas, de modo que aquele sofrimento era para ele desnecessário, sem propósito. Essa cena, aliás, fez com que um debate surgisse entre os fãs de Dragon Ball, acerca de quem seria o verdadeiro pai do Gohan, se o Goku ou o Piccolo. É um debate interessante e eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso algum dia. Percebendo que a tortura física não surtiria efeito, o Cell parte então para a tortura psicológica. Ele cria vários Cell Júnior para atacar os amigos do Gohan, pressionando a mente do garoto ao dizer que os seus entes queridos estavam sofrendo por sua própria culpa. O Gohan então se via numa situação na qual ele deveria fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o que, porque ele nunca teve controle sobre seu poder oculto. Não dependia dele liberar essa força, mas agora os seus amigos estavam sofrendo por conta de ele não conseguir libertar esse seu potencial. Novamente, perceba o peso que uma criança, como o Gohan era à altura, teve que carregar na situação. A extrema pressão colocada nas costas de um garoto que, lembremos, não queria estar ali. O ponto de virada na luta é a atuação do Android 16. Ao ver que o Gohan estava hesitando em liberar sua força por motivos de pacifismo, o 16, que também seguia essa filosofia, resolveu conversar com o garoto e dar a ele uma importante lição. Para preservar a paz, urge destruir aqueles que querem acabar com ela a todo custo. Nem todo mundo pode ser convencido com um argumento ou com uma conversa. Há indivíduos que só entendem a linguagem da violência, e esse era o caso do Cell. Ao ver o 16 ser destruído, o Gohan finalmente conseguiu despertar seu verdadeiro poder. Aí a luta mudou completamente de figura. Ficou claro que, apesar do erro moral do Goku, ele estava certo quanto à escala dos poderes. O Gohan 100% era muito mais poderoso que o Cell. Além do mais, agora o garoto estava com bastante raiva, tendo liberado essa fúria como resposta a todo o mal que o Cell lhe havia causado. Agora, não havia mais luta, mas um verdadeiro espancamento. O Gohan primeiramente destrói completamente o Cell Júnior, salvando seus amigos, e depois parte para matar o Cell. Ao ver que seu filho tinha vantagem na luta, o Goku ordenou que ele acabasse logo com o combate, porque não dava para saber o que o androide faria quando estivesse desesperado. Agora é o Gohan que comete uma falha. Ele está tão tomado pelo ódio que não está interessado em acabar a luta. O Cell tem que sofrer por tudo o que causou. De fato, em uma das cenas mais fortes dessa luta, e muito humilhante para o androide, o Gohan acerta um golpe tão poderoso que o faz vomitar 18 de seu organismo. Agora é que o Cell não tinha mais chance de vencer, uma vez que voltou à sua forma semi-perfeita. Desesperado, o androide resolve se autodestruir, levando a Terra junto consigo. Agora não havia mais nada que o Gohan pudesse fazer, porque qualquer golpe que o Cell sofresse só serviria para adiantar a explosão e a consequente destruição do planeta. Ou seja, o erro do Gohan custaria muito caro. Recusar matar o Cell quando era possível faria com que tudo deixasse de existir. Aí entra outra das cenas muito dramáticas dessa luta. O Goku consegue pensar em um plano para salvar a Terra. Ele se teletransporta junto com o Cell para o planeta do Sr. Kaiô. O androide se explode, morrendo e levando o Goku junto, mas a Terra e todos os seus habitantes estavam salvos. O sentimento de culpa do Gohan não diminuiu, porém, e dá para entender por quê. O mundo estava salvo, mas sua irresponsabilidade ainda custou a vida do seu pai. Para piorar as coisas, descobrimos que o Cell sobreviveu à explosão e que estava agora mais forte do que nunca por conta do Zenkai. Olha ele aí de volta, o Zenkai. Agora entra a parte da luta que é importante para o Vegeta. O Cell volta ao campo de batalha já matando o Trunks. Ao ver a morte do próprio filho, o Vegeta fica tomado pela fúria e parte de forma irracional para cima do vilão.
pela primeiríssima vez o Saiyajin foi capaz de mostrar verdadeiro afeto pelo seu filho, demonstrando que no fundo, ele se importava. Lembra de tudo aquilo que a gente falou no vídeo passado? Pois então. O desespero do Vegeta não serviu para nada, porém, pois o Cell era muito mais forte que ele. Quando o vilão estava prestes a matar o príncipe dos Saiyajins, o Gohan surge para salvar seu aliado, tendo que sacrificar um de seus braços para isso. Agora, a situação era desesperadora. O Cell estava mais forte do que nunca. O Gohan estava bem mais fraco após lesionar o braço. O Vegeta só atrapalhou na luta e pediu desculpas por isso. Sim, o Vegeta pediu desculpas. Tamanho o desespero da situação. Era chegada a hora então de o Cell encerrar a luta, destruindo a Terra e matando todos os guerreiros que ali estavam. Ele então lança um Kamehameha decisivo para acabar com tudo de uma vez por todas. O Gohan, percebendo que não tinha forças para revidar, aceita seu destino até que ele recebe uma mensagem de seu pai do além. O Goku diz a ele que não se preocupasse, nem carregasse sentimento de culpa, porque tudo estava bem, e encorajou seu filho a lutar até o fim. O Goku afirmou ter certeza de que seu filho seria capaz de ainda vencer a luta. Confiando na palavra de seu pai, o Gohan lança também seu Kamehameha para disputar contra o do Cell. Não demora para ficar claro que o androide é realmente mais poderoso e o destino da Terra parece selado. Quando ninguém estava esperando, porém, vem a redenção do Vegeta. Ele ataca o Cell pelas costas. O androide, surpreendido, se distrai. Aproveitando dessa distração, o Gohan aumenta sua força ao máximo e seu Kamehameha engole completamente o vilão, finalmente acabando com a ameaça de Cell e estabelecendo a paz novamente. Terminada a luta, nós vemos as cenas finais da saga de Cell, o uso das esferas do dragão para ressuscitar todos os mortos pelo androide, a tentativa do Kuririn de ganhar o coração da 18, de novo, a volta do Trunks para seu tempo para acabar com os androides de seu próprio mundo, etc. Aliás, é muito comovente ver o Trunks todo feliz por saber que seu pai ficou desesperado após sua morte. É uma conclusão bem sutil, mas muito bonita de toda aquela relação conflituosa que ele teve com Vegeta e que nós abordamos no vídeo passado. Para finalizar, o Goku pede que os amigos não o tentassem ressuscitar. Ele chegou à conclusão de que sua missão na Terra estava concluída e que era hora de passar o bastão. A Terra agora tinha outro protetor, o Gohan. Agora era hora de o Goku descansar finalmente, e com isso o mundo estava em paz. Antes de finalizarmos, é interessante notar o seguinte: todas essas cenas dramáticas que nós analisamos têm uma importância para os personagens envolvidos e também para a própria luta em si. Ou seja, a história da luta foi essencial para desenvolver os personagens de Dragon Ball, passando muito longe de ser apenas uma troca emocionante de socos. O Goku teve que encarar a dura realidade do erro que cometeu com seu filho, colocando o garoto em uma situação verdadeiramente infernal de tortura tanto física quanto psicológica. De uma forma ou de outra, o próprio Goku teve que pagar o preço por seu plano irresponsável com o sacrifício da própria vida. O Gohan, depois de passar pelo inferno, teve que aprender uma valiosa lição. Não existe paz sem que se combata aqueles que querem a guerra. Achar que dá para resolver tudo com base no diálogo ou das boas intenções é de uma ingenuidade que pode ser fatal, tanto para si mesmo quanto para aqueles que você ama. Depois de liberar seu poder, o garoto teve que aprender ainda outra dura lição. Ao ser tomado pelo ódio, ele não fez o que deveria ter feito e isso custou a vida do seu pai. E o Vegeta finalmente foi capaz de entender o verdadeiro amor de um pai para com o filho, tendo ficado desesperado ao perder o Trunks. Até que enfim ele foi capaz de mostrar afeto e construir laços com sua nova família. Essa transformação do Vegeta foi decisiva para a luta, já que foi por esse amor pelo Trunks que ele ficou desesperado para derrotar o Cell e deu o golpe decisivo para distrair o vilão que possibilitou a vitória dos heróis. Então o desenvolvimento do Vegeta teve tudo a ver com a conclusão da luta. As lições aprendidas pelo Gohan o fizeram ficar mais poderoso para enfrentar o Cell e para finalmente derrotá-lo. E as lições aprendidas pelo Goku o ajudaram a salvar a Terra, mesmo tendo cometido graves erros com relação a seu filho. Como eu disse, personagens e enredo da luta estiveram intimamente conectados aqui, o que demonstra como essa batalha foi muito bem pensada e significou muito para cada um dos envolvidos, não sendo apenas uma guerra para salvar o mundo. Por isso é que essa batalha emocionou a tantos que a assistiram ou leram. É um combate que nos conecta com os personagens que nós tanto amamos. Grande encerramento para uma grande saga. Enfim, semana que vem adentramos na última saga de Dragon Ball Z, que é a saga Buu. Vejamos o que nos aguarda então. Até lá.